Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro. No programa de hoje você conhece as ações para manter as famílias no campo e como o sistema CNA-Senar trabalha para formar novas lideranças. E tem muito mais. Confira! Decreto do Ministério da Agricultura regulamenta quais são os profissionais capacitados para realizar a inspeção dos animais nos frigoríficos. Com a ampliação da demanda externa pelo setor de proteína animal, o setor muitas vezes ele se vê com dificuldades de poder ampliar a escala de produção, de poder ampliar turnos de produção, em função das dificuldades que nós conhecemos, dificuldade de contratação de pessoal por parte do governo, dificuldades orçamentárias, de realização de concursos. O programa CNA Jovem está com inscrições abertas. Saiba como participar e se tornar uma nova liderança do agro brasileiro. E eu ainda não tinha assumido o meu protagonismo dentro da propriedade. Eu ainda não tinha entendido que o processo de sucessão familiar estava para acontecer, mas ainda não tinha acontecido porque eu ainda não tinha dado o primeiro passo. Você vai ver também como o Senar ajudou no processo de sucessão familiar em uma propriedade rural em Minas Gerais. É a continuidade de uma história e que a gente vê hoje o meu pai vivo, feliz, porque ele tem a família inteira aqui reunida. Tem ainda o terceiro episódio da nossa série sobre gestão e o resumo da semana com as principais ações da CNA para você, produtor. É agora, no Nosso Agro. A pecuária brasileira é um dos destaques deste ano. Prova disso é a abertura de novos frigoríficos pelo país e o aumento nas exportações. Por isso, o Ministério da Agricultura precisou modernizar a inspeção federal que é realizada nas agroindústrias. Agora, mais profissionais farão parte desse trabalho para atender a demanda e garantir a qualidade dos nossos alimentos. Antes de ocorrer a produção dos alimentos dentro dos frigoríficos, é necessário um acompanhamento de inspeção realizado durante o processo de preparação e abate dos animais. Esse trabalho é fundamental para garantir a qualidade e a sanidade dos nossos produtos. O serviço é feito por fiscais do Ministério da Agricultura, que inspecionam se algum animal está doente e pode colocar em risco a saúde humana e a de outros animais. Para modernizar o serviço e atender a demanda crescente no mercado nacional e internacional, os Ministérios da Agricultura e da Economia publicaram um decreto que regulamenta a equipe de inspeção oficial. A publicação do decreto veio para atender uma antiga demanda do setor, que não podia aumentar a produção no campo porque não tinha mais capacidade de abate nos frigoríficos, Não era possível criar um turno extra de abate. Outros profissionais poderão adentrar a essa equipe, sendo supervisionada, Então, a inocuidade do alimento é garantida, nossos acordos comerciais externos são garantidos porque há presença oficial, sim, de um veterinário em cada planta de inspeção. Com a contratação de mais profissionais no Serviço de Inspeção Federal, o CIF, o trabalho nas agroindústrias poderá ser ampliado, trazendo mais dinamismo e reduzindo o tempo de espera em cada etapa da produção. Com a ampliação da demanda externa pelo setor de proteína animal, o setor muitas vezes ele se vê com dificuldades de poder ampliar a escala de produção, de poder ampliar turnos de produção, em função das dificuldades que nós conhecemos, dificuldade de contratação de pessoal por parte do governo, dificuldades orçamentárias, de realização de concursos. Para os criadores de bovinos, aves e suínos, a expectativa é que com a maior demanda vinda dos frigoríficos, a produção dentro das propriedades rurais possa ser ampliada, melhorando a rentabilidade e a geração de empregos. Com o aumento dos frigoríficos, com certeza os produtores vão ser demandados por mais produtos. Então, com isso, nós iremos verificar um aumento considerável da produção desses produtos de origem animal no país. Então, nós temos toda a capacidade de produzir e de alimentar o mundo, principalmente no aspecto da carne. Mesmo com a normativa estabelecida pelo decreto, os auditores do Ministério da Agricultura continuam responsáveis pelo Serviço de Inspeção Federal, atuando na supervisão e coordenação dos trabalhos antes e após o abate. Esses profissionais são fundamentais para as atividades de vigilância sanitária animal e de medicina preventiva dentro dos frigoríficos. Com esse novo decreto, nós vamos incorporar mais profissionais médicos veterinários, mas mantendo esses profissionais dentro do Serviço de Inspeção Federal e sob a supervisão e coordenação do Auditor Fiscal Federal Agropecuário do
Ministério da Agricultura. Vamos manter a função do Estado, qualificar esses profissionais para que executem bem as suas funções sob a coordenação de um servidor público estatal que tem poder de polícia para atuar quando for necessário, mas vamos dar dinamismo e condições melhores de atender o setor privado. O Senar abriu as inscrições para a 4ª edição do programa CNA Jovem. O objetivo é identificar e apoiar o desenvolvimento de novas lideranças para o agro. O participante deve estar preparado para enfrentar desafios e buscar soluções inovadoras que ajudem os produtores rurais no dia a dia da sua atividade. E para este ano, o programa tem muitas novidades. As inovações para a agropecuária brasileira nunca foram tão necessárias. Cada vez mais, a qualificação de novas lideranças é valorizada. E a oportunidade de iniciar uma jornada promissora nesse sentido é o programa CNA Jovem, que está na 4ª edição, promovido pelo Senar. Nos últimos 6 anos, mais de 1.200 jovens de 25 estados já passaram por alguma etapa do programa. A Stephanie, de Mato Grosso do Sul, é uma delas e conta que a experiência foi um divisor de águas na vida pessoal e profissional. Quando a gente finaliza o CNA Jovem, dá para perceber as competências que a gente sai de lá. E é muito bacana porque o CNA Jovem coloca a gente não só frente aos desafios do nosso setor agropecuário, conhecendo todo o nosso estado através das pessoas que estão lá, como o nosso país inteiro. Então, não só os desafios do setor, como também nos coloca frente aos nossos próprios desafios, nossos próprios limites e ajudam a gente a ultrapassar eles. Os participantes devem ter de 22 a 30 anos com formação técnica ou superior completa e estar vinculado ao setor agropecuário, como ser produtor ou filho de produtor rural. O interessado também pode ser profissional na área de ciências agrárias. Quem participa de um programa como esse, um programa que reúne jovens do setor agropecuário de todo o país, tem a oportunidade de interagir e de conhecer cada vez mais a realidade do setor e profissionais, pessoas que são da área, que são pessoas que têm grandes exemplos para passar, né, e histórias para contar, pessoas que trabalham com várias cadeias produtivas distintas. Então, a interação, né, e a rede que vai surgindo ao participar desse programa é um grande benefício. O programa também ajudou o Celcino, do Espírito Santo, a tomar decisões importantes na sucessão familiar. E eu ainda não tinha assumido o meu protagonismo dentro da propriedade. Eu ainda não tinha entendido que o processo de sucessão familiar estava para acontecer, mas ainda não tinha acontecido, porque eu ainda não tinha dado o primeiro passo. E foi a partir desse programa, foi a partir desse entendimento do meu papel na sociedade, que eu resolvi deixar o meu emprego, retornar para a propriedade dos meus pais, buscar uma outra oportunidade de emprego que eu conseguisse estar ali todos os dias e dar atenção à propriedade. Na 4ª edição, o programa traz novidades, entre elas etapas online, eliminatórias e classificatórias, que juntos com atividades presenciais vão ser realizadas ao longo de 14 meses. Na primeira fase EAD, o candidato consegue ter acesso ao conteúdo sobre o sistema CNA-Senar, além da relevância do agro no Brasil e no mundo. Caso seja aprovado, o participante segue para as próximas etapas de oficinas digitais. São 4 módulos EADs, onde esses módulos são eliminatórios e classificatórios, e ao final a gente quer selecionar uma turma de 80 jovens com representantes aí de todas as unidades da federação. E aí essa turma de 80 jovens é que vai participar da fase 2 do programa, que vai acontecer em 2021, né, onde a gente tem a fase de encontros presenciais. Mas ainda em 2020, né, essas fases, todos esses módulos EADs que vão ser realizados pelos jovens, né, tem todo um objetivo específico, que é começar a desenvolver, né, as primeiras etapas da trajetória de liderança do jovem. Nesta edição, o programa vai trabalhar 5 áreas temáticas: institucional, sindical, político-partidária, empresarial e educacional. Essas áreas vão servir de guia para que os jovens encontrem problemas,
para que esses problemas se transformem em desafios, e esses desafios vão inspirar os jovens no encontro de soluções criativas, de soluções inovadoras, e o que a gente espera com esse programa é que o jovem saia transformado, é que ele seja realmente um divisor de águas na vida de todos os jovens que participarem. Ao final do programa, o participante entra para uma rede de intercâmbio entre jovens de todo o Brasil, permitindo trabalhar iniciativas e criar propostas inovadoras para o avanço do setor agropecuário. Também serão reconhecidos os 3 jovens que demonstrarem o melhor potencial de liderança no programa e o grupo que apresentar a melhor solução. As inscrições já estão abertas e vão até 31 de julho. Saiba mais em cnajovem.org.br. E atenção para este recado. Na próxima segunda-feira, dia 20 de julho, a CNA e a Embrapa apresentam nas redes sociais a segunda live sobre os resultados do projeto Forrageiras para o Semiárido. A pesquisa busca identificar as plantas forrageiras mais adaptadas ao semiárido brasileiro para alimentar o rebanho na região. Foram implantadas unidades de referência tecnológica em todos os estados do Nordeste, além do norte de Minas Gerais. No dia 20 de junho, vamos saber como as gramíneas anuais podem contribuir para a sustentabilidade da pecuária. E no dia 27, como a palma forrageira aumenta a oferta de alimento e de água no semiárido. As lives começam sempre às 6 da tarde. Não perca! Agora, teste seus conhecimentos no Agro Desafio. Qual praga quase dizimou as plantações de cacau na Bahia no final dos anos 80 e início dos anos 90? Monilíase do cacau, vassoura de bruxa, podridão parda ou mal rosado? Pense bem, porque a resposta vem logo depois do intervalo. Até já! Estamos de volta e seguimos direto com a resposta do Agro Desafio. Lembra da pergunta? Qual praga quase dizimou as plantações de cacau na Bahia no final dos anos 80 e início dos anos 90? Monilíase do cacau, vassoura de bruxa, podridão parda ou mal rosado? Quem respondeu vassoura de bruxa acertou. A doença provocada por um fungo surgiu entre 1987 e 1988 no sul da Bahia. De 1989 a 1999, a vassoura de bruxa reduziu a produção de cacau do Brasil de 390 mil para 200 mil toneladas. Com tecnologia e ciência, o fungo tem sido combatido com o plantio de variedades de cacaueiro mais resistentes à praga. Com isso, o Brasil tem recuperado a produção. E com o apoio do Senar, por meio de cursos e da assistência técnica e gerencial, os produtores estão cada vez mais preparados para ampliar a produção com sustentabilidade ambiental, social e econômica. Semana passada, você acompanhou como a gestão deixa o seu negócio rural mais eficiente, competitivo e reduz os riscos da atividade. Agora, no terceiro vídeo da assistência técnica e gerencial do Senar, vamos ver como calcular o custo operacional efetivo, o COI. Olá, produtor rural! Continuamos com a nossa série de vídeos e hoje vamos conversar sobre um dos componentes do custo de produção, o custo operacional efetivo, também conhecido como COI. Por definição, precisamos saber que uma despesa só pode ser considerada custo no exato momento em que o item adquirido é utilizado. Por exemplo, você comprou 500 gramas de semente de pimentão amarelo em abril, mas só irá utilizá-las em julho. Então o valor do custo só será atribuído à atividade produtiva no momento em que as sementes forem plantadas lá em julho. Mas, e se não forem consumidos os 500 gramas de sementes durante o plantio, se você usar 400 gramas, por exemplo, então o custo das sementes será atribuído apenas aos 400 gramas utilizados. Outro ponto importante e a ser considerado para a correta compreensão e a utilização do custo é que as despesas só serão computadas como custo quando forem utilizadas dentro do período do ciclo completo da produção, que geralmente é de um ano. Compreendido esses dois pontos chaves, vamos ver como calcular o custo operacional efetivo. O COI é o resultado da soma de todas as despesas diretas que o produtor tem para produzir,
como por exemplo, mão de obra contratada, manutenção de pastagens e outras forrageiras não anuais, silagem, concentrado, aleitamento artificial, minerais, medicamentos, energia e combustível, impostos e taxas, reparos de máquinas e benfeitorias e arrendamento da terra. Vamos ver um exemplo do cálculo do COI? Neste exemplo, as despesas foram descritas desde o período do preparo do solo até a comercialização da produção. O resultado final foi de R$ 24.025. Ele pode ser apresentado associado a alguma unidade quantitativa, como área, sacas, caixas ou litros, para melhor compreensão dos valores. Se utilizarmos a área de produção igual a 100 hectares como referencial, o cálculo é feito da seguinte forma: pegamos o valor total e dividimos pela área. Assim teremos um COI de R$ 240,25 por hectare. Se utilizarmos o volume de produção igual a 1.000 quilos como referencial, o cálculo é o seguinte: pegamos o valor total, dividimos pelo peso e assim teremos um COI de R$ 24,02 por quilo. Observe que os custos são iguais, mas a forma de apresentação é diferente. Escolha a unidade na qual o produto é comercializado, litros, caixas, quilos, arrobas, por exemplo, para facilitar a comparação com o preço praticado no mercado. Tá tudo certo até aqui? Vamos relembrar então. Custo operacional efetivo, COI, compõe o custo de produção. O COI é tudo que gera despesa direta para produzir. Os custos se referem ao período de um ano, um ciclo. Ficamos por aqui, mas lembre-se, estamos à disposição para maiores informações no seu sindicato rural e no Senar da sua região. No próximo programa, vamos continuar falando de gestão. Você vai ver como é calculado o custo operacional total. Não perca! Política agrícola, capacitação de técnicos, comércio internacional e projeto Campo Futuro são alguns dos destaques da semana. Quem conta os detalhes pra gente é o Francisco Jordão. Tudo bem, Francisco? Olá, Bruno. Olá, vocês que nos assistem. A CNA reuniu integrantes do governo e das federações para discutir e avaliar as medidas anunciadas no Plano Agrícola e Pecuário 2020-2021. Na videoconferência, a Comissão Nacional de Política Agrícola da Confederação debateu pontos como o crédito, o seguro rural e as taxas de juros das linhas de financiamento. E a CNA, por meio do seu instituto, promoveu, em parceria com a Embrapa, uma live sobre o projeto Forrageiras para o Semiárido. Foi o primeiro de uma série de 3 encontros virtuais. A pesquisa busca avaliar as melhores plantas forrageiras para alimentar o rebanho no semiárido e, com isso, fortalecer a pecuária na região. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor. As contribuições do agro brasileiro para a redução das emissões de gases do efeito estufa foram debatidas nas redes sociais. O bem-estar na suinocultura também foi tema de live com produtores e especialistas. Outro debate importante promovido pela CNA foi sobre o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e sobre o chamado VTN, o valor da terra nua. Um seminário virtual mostrou as iniciativas do Senar e do projeto AgroBR para preparar produtores que recebem assistência técnica e gerencial a exportar seus produtos. A CNA também estava presente no webinar sobre as tecnologias que vão influenciar o mercado de alimentos e de bebidas nos próximos anos. Na live Diálogos com o Facebook sobre agricultura no ambiente virtual, a CNA mostrou as ações para ajudar os produtores durante a pandemia. Já o projeto Campo Futuro levantou os custos de produção de café, soja e arroz em Rondônia e no Rio Grande do Sul. E o Senar apresentou as ações para a saúde do homem no meio rural na videoconferência promovida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. Em um webinar organizado pelo Ministério da Educação, o Senar destacou as estratégias para a formação técnica no agronegócio. E o programa CNA Jovem, que está com as inscrições abertas, também foi o tema de uma videoconferência. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. A força do agronegócio brasileiro tem muito a ver com a união da família. Hoje, vamos acompanhar a história de 3 irmãs que, com o apoio do Senar Minas, assumiram a gestão do negócio e melhoraram o manejo da atividade, garantindo assim que a produção de alimentos continue e os empregos e a renda aumentem no campo. A reportagem foi gravada antes da pandemia do novo coronavírus. Por isso, nossa equipe e os entrevistados estão sem máscara. Esta fazenda em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas Gerais, produz café e leite.
Trabalhar com essas atividades é uma tradição antiga de duas famílias, a do Marcos e a da Patrícia, que, casados, decidiram dar continuidade ao trabalho dos pais. Por ano, a Fazenda Baixadão produz 1.500 sacas de café. De leite, são 3.500 litros por dia. Para administrar melhor a propriedade e ter sucesso, o casal participou em 2010 do programa Gestão com Qualidade em Campo, oferecido pelo Senar Minas. O curso nos ajuda muito a criar planilhas de custo, planilhas de trabalho. Então você passa a se orientar melhor, você passa a ter mais dados da propriedade para poder estar gerenciando. Para o casal, nos anos seguintes ao programa de gestão, a fazenda viveu uma transformação. No leite, houve melhora com relação à qualidade do produto. E a família passou a produzir café especial para agregar valor. Eu acho que hoje a fazenda, com o crescimento, com a evolução, não é só fazenda. A fazenda tem que ser uma empresa para ela poder crescer. Além do programa de gestão, a família participou do programa Sucessão no Campo. Marcos e Patrícia passaram a olhar para frente, para o futuro, e decidiram o papel de cada filha na administração da fazenda. Isso aqui é um sonho que eu comecei a realizar em 1993. Quando chegou num ponto que eu vi que esse projeto podia parar, eu achei que era importante trazer as três para dentro da propriedade. Porque se esse projeto não tiver continuidade, eu acho que tudo que eu fiz foi perdido. E eu não quero isso de jeito nenhum. Raquel, de 37 anos, Helena, 35 e a caçula Luísa, de 33 anos, atenderam ao chamado dos pais. Em 2018, a família participou do programa Sucessão no Campo, oferecido pelo Senar Minas. O programa Sucessão no Campo trabalha em cima de 3 pilares: família, patrimônio e negócio. Então a gente busca, primeiro, a governança, o perfil de governança dentro da estrutura familiar. Nós também olhamos muito a questão do negócio e do patrimônio, a valorização do patrimônio e a gestão do negócio. O nosso produtor precisa de uma assistência melhor, precisa ter conhecimento, precisa se modernizar, e o Senar tem contribuído muito para isso. Com o auxílio do programa, cada pessoa da família passou a ter uma tarefa definida. Raquel, a mais velha, faz o controle financeiro e das atividades do café. Eu sou uma pessoa bem organizada, gosto das coisas bem feitas, e isso foi me motivando a poder fazer. Quando eu cheguei, isso se encaixou bastante no meu perfil para poder manter essa organização das atividades. Helena, que é veterinária, já trabalhava com os pais na fazenda, auxiliando no trato com os animais, e passou a ajudar também na gestão. Helena viu com bons olhos a chegada das irmãs. Quando a gente promoveu essa ideia da sucessão, que o meu pai foi vendo a necessidade da gente se envolver e de existir uma parceria por causa do tamanho da propriedade, foi uma surpresa muito gratificante para a gente ver a entrada delas e o quanto elas poderiam somar junto com o trabalho que o meu pai já estava desenvolvendo dentro da fazenda. Luísa, a mais comunicativa das irmãs, acompanha os profissionais que visitam a propriedade, cuida dos certificados internacionais e da parte comercial do café, que é exportado para a Alemanha. Já tem 2 anos que a gente faz a venda para a Alemanha, direto para esse cliente. Ele veio aqui na fazenda, trouxe o pacotinho de café embalado, como é vendido lá fora. Então, assim, um orgulho de você sentir valorizado por aquilo que você está fazendo, porque o trabalho aqui é muito grande. Você depender do clima, você depender de tudo, e você vê que você conseguiu, é fantástico, assim. É a continuidade de uma história. E que a gente vê hoje o meu pai vivo, feliz, porque ele tem a família inteira aqui reunida. Elas se emocionam a falar do trabalho na fazenda. O programa Sucessão no Campo manteve em pé o sonho de Marcos e Patrícia de dar continuidade à história dessas terras, mas serviu também para fortalecer a união da família e o respeito das filhas pelo trabalho já realizado pelos pais. Eu vi todo o crescimento da fazenda junto com eles. Eu cresci muito aqui dentro. Eu tive uma oportunidade de me desenvolver profissionalmente com o meu pai fora de série, porque meu pai já conhecia da atividade, né? E eu, veterinária recém-formada, foi uma escola. Eu acho que é um presente, porque eu e o Marcos trabalhamos muito, lutamos muito para conseguir isso. E hoje elas estão dentro daqui de braços abertos, cada uma com mais vontade de crescer, com mais vontade de
procurar fazer da fazenda o melhor. Então foi muito importante a chegada delas, a vinda delas para nós aqui dentro. E o nosso Agro termina aqui, lembrando que todas as reportagens mostradas no programa só são possíveis com a sua contribuição, produtor rural. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!